Chapecó, Santa Catarina, 8h05 da noite. Termina na Arena Condá. Salvador, Bahia, 11h27 da noite. O Vitória avança. Mais de 3 horas e 2.000 quilômetros de distância, unidos por um sentimento. Uma frustração desgraçada. Botafogo eliminado. Que golaço! Flamengo também. Golaço! 14 de maio de 2026. Uma noite triste para os cariocas. Quer dizer, para boa parte dos cariocas. Tem isso, sentimentos divididos, né? Muito boa tarde para você, gente boa. Deu ruim pro Botafogo, deu ruim pro Flamengo. Na Copa do Brasil, os dois tinham vantagem, mas tomaram 2-0 nesse jogo de volta, eliminados pela Chapecoense e pelo Vitória. Uma queda precoce, né? Antes das oitavas de final, por isso que ficou feio o negócio. Bora falar do Flamengo primeiro, então. Vitória já começou incendiando o Barradão. Pô, que golaço, hein? 6 minutos de jogo e o Eric arrumou isso aí. Pé esquerdo, bateu bonito, golaço! Eric, gente boa, que chute foi esse, cara? Lá onde a tal da coruja dorme. Uma pintura! Que capricho, que luxo, que categoria, que pontaria! O Danilo até achou que a bola ia pra fora, ó, mas não foi, né? Absolute golaço. Vitória 1-0. Resultado que estava levando o jogo para os pênaltis, mas ainda tinha muito jogo pela frente. Tinha praticamente o jogo inteiro, né? Aí o Flamengo foi para cima do Vitória, atrás do empate. Mostrar para você lances da pressão do Flamengo em cima do Vitória. Vamos lá. Primeiro, Luiz Araújo, entrada da área, boa defesa do Lucas Arcanjo. Aí na sequência do lance, ela sobra aí pro Samuel Lino, ó. Geralmente ele dá uma pedaladinha, né? Mas não, dessa vez trouxe pro pé direito, bateu, passou relativamente perto, né? Depois o Carrascal sozinho, cabeceou fraquinho, atrasou a bola, o Lucas Arcanjo. Depois o Luiz Araújo chuta, tem um desvio, Bruno Henrique disputa ali no alto e o Lucas Arcanjo salvou de novo. Não dava nada certo, né? A bola não estava entrando de jeito nenhum e para piorar, o Flamengo levou 2-0, dando um mole danado. Jogadinha curta de escanteio do Vitória, time do Flamengo dormiu, o Rossi cortou mal e Luan Cândido emendou uma puxetinha. Gol! Pra levantar, pra explodir o torcedor do Vitória no Barradão! Que mole do Rossi, hein? A bola tava fácil pra ele, não tava tão alta não. O Danilo ainda tentou salvar depois, meio sem jeito ali, mas não conseguiu. E a eliminação do Flamengo estava cada vez mais próxima. Não era a noite do Flamengo, o time ainda teve mais chances para diminuir, tentar levar o jogo para os pênaltis, mas faltou pontaria legal. Quer ver? Léo Pereira de cabeça. Estava pertinho do gol, fica revoltado. Soca a trave. Aí o Pedro, Pedro mete gol toda hora, bola matou no peito, é saco, é não. Olha lá, Lucas Arcanjo defendeu, pegou fraquinho, né? Petelequinho do Pedro, Lucas Arcanjo pegou. Agora a vez do Cebolinha. Não, primeiro o Léo Pereira, pelo alto mais uma vez. Agora sim, tem uma sobra pro Cebolinha, ele, vou me consagrar, vai não. Por cima. Flamengo eliminado de vez, festa bonita aí dos jogadores do Vitória. Teve dancinha do Jair Ventura, técnico do Vitória, olha lá. Sempre mete essa, né? Vitória classificado, Flamengo no caminho. No jogo de ida, no Maracanã, Flamengo finalizou 21 vezes 10 no alvo. Ontem foram 26 chutes, gente. Só 7 na direção do gol. Aí não dá, né? O time com a qualidade do Flamengo fazer só 2 gols no Vitória em 47 finalizações. Inclusive o técnico Leonardo Jardim falou sobre essa falta de pontaria aí. A atitude não faltou, os jogadores lutaram, tentaram fazer o seu melhor, mas com 26 finalizações não conseguimos fazer um gol. Às vezes as coisas tornam difíceis. Há dias que
que não podemos sair de casa, que as coisas não acontecem. Não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado, porque o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Vexame também não é mesmo, né? Agora, a outra eliminação dessa noite difícil para o futebol carioca, o Botafogo também tinha vantagem, só que ficou pelo caminho. Quem avançou foi a Chapecoense. Um dos grandes objetivos do ano, um dos grandes sonhos do clube, jogado fora em 45 minutos. Que golaço! Acho que a gente não começou jogando bem, a gente não controlou o jogo. Eu acredito que a gente deu o primeiro tempo para a Chapecoense jogar. Começamos muito lento o jogo. Damos 45 minutos de avanço. Quem dá 45 minutos de avanço a um nível destes não tem hipótese. O Botafogo tinha amassado a Chapecoense no jogo de ida. 1-0 ficou barato demais. Alex Telles, ele é fera, tá com a galera! Ontem, contra o Lanterna do Brasileirão, era uma questão de se impor de novo. Era do verbo, não foi. Trouxe pra direita, bateu pro gol! Que golaço! O Marcinho acertou um chutaço. E aos 19 minutos, a vantagem do Botafogo já tinha ido pro ralo. Aliás, eu lembro desse Marcinho por aqui, hein? Passou pelo Botafogo em 2021. 16 jogos, nenhum gol. Que vacilo, hein, Marcinho? O melhor momento do Botafogo no primeiro tempo foi com Arthur Cabral. Parou na trave. E aos 49 minutos, o caldo entornou legal. Bolace! Pra Chape! Bolace fez 2-0 pra Chape e foi a loucura. E é isso aí, uma dança meio descoordenada. Bom, tava empolgado o Bolace. Aí, verdade seja dita, o Botafogo acordou pra vida no segundo tempo. Alugou o campo da Chape, pressionou demais Pra defesa de Anderson! mas nada. Anderson dá um tapa nela! Nada da bola entrar. Anderson faz milagre! E já nos acréscimos, quando ela sobrou pro Kadir, Pra fora! a reação do Danilo diz tudo, né? É impressionante o que a gente tá testemunhando na Arena Condá! Mas eu acho que o árbitro podia dar mais 10 minutos, eu acho que nós não íamos fazer gol, porque vocês viram que nós tivemos 3, 4 oportunidades claras para fazer gol, não fizemos. Botafogo fora da Copa do Brasil. Terceira eliminação de uma temporada complicada no campo e mais ainda fora dele. A culpa é nossa, dos jogadores. Nós tínhamos a obrigação de passar, pedir desculpa ao nosso torcedor. Isso não tem que ser a nossa imagem. E não tem outra coisa que fazer a não ser trabalhar. Tem brasileira, tem sul-americana, mas hoje a gente sai muito frustrado aqui, porque esse não é o nosso nível. Realmente a impressão é que o Botafogo ia jogar mais 5 horas e não ia fazer um gol, né? Outros jogos fecharam a quinta fase da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense passou nos pênaltis sobre o Atlético Goianiense e o Fortaleza fez valer a vantagem da ida para ficar com a vaga contra o CRB. O Diniz estava botando fogo pelas ventas. Olha a bronca que ele deu no Gabriel Paulista. Corinthians estava no 0-0 com Barra de Santa Catarina, mas tinha vantagem do empate. E no fim do jogo, Yuri Alberto, com muita categoria, confirmou a vaga. Então, Diniz, calma aí, rapaz. O Timão tá nas oitavas, cara. O Grêmio nem deu confiança para o Confiança. O time gaúcho já tinha vantagem e fez 3-0 em Sergipe. Bright White marcou 2 vezes, primeiro de pênalti, depois de cabeça. O William fez o terceiro em mais um pênalti e fechou o placar. Aqui, ó, 16 times classificados na Copa do Brasil e tem uma curiosidade. A última vez que tivemos só 2 cariocas nas oitavas foi em 2020. E tem uma outra coisa, os confrontos da próxima fase vão ser definidos por um sorteio no dia 26 de maio. Aí não tem negócio de um pote, outro pote, não. É pote único. Isso aqui pode dar qualquer confronto nessa salada aí. Vamos de Brasileirão. Todo mundo virando a chave agora para o Brasileirão, né? O Vasco visita o Internacional pela 16ª rodada, tentando se aproximar
ali do G4. Dá uma subida na tabela. Juliano Lima, como vem o Vasco para mais esse desafio no Brasileirão, cara? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. Para esse jogo, o técnico Renato Gaúcho não vai contar com o Thiago Mendes e com o Rojas. Os dois estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Paulo Henrique é dúvida, porque ele sofreu uma pancada aqui em São Januário na última quarta-feira contra o Paysandu pela Copa do Brasil, no tornozelo esquerdo. Saiu sentindo dores, Escobar. Mas lá no vestiário, depois do jogo, naquele papo com os jogadores, ele disse o seguinte: eu vou jogar essa partida de qualquer jeito, se referindo à partida contra o Internacional. Por quê? Porque ele está de olho numa vaga na lista final do Ancelotti para disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira. O Paulo Henrique está na pré-lista. E por falar em convocação, ontem saiu a pré-lista da seleção colombiana, com 3 jogadores do Vasco: Cuesta, Rojas e Andrés Gomes. Agora, Escobar, os 3 vão ter que correr atrás, porque a lista final da seleção colombiana sai no dia 29 de maio. Volto com você. Ansiedade por lá também. Nós estamos ansiosos. A nossa é segunda-feira. Juliano Lima, o repórter que não desanima. Um abraço para você, querido. Já o Fluminense recebe o São Paulo amanhã, esse jogo, no Maracanã, 7 da noite, com direito à apresentação do incrível Hulk para a torcida tricolor, hein? Premier transmite esse jogo. Ô, Ricardo Lai, o homem já treinou. É pena que não dá para usar ainda, né? É isso aí, Escobar. Um abraço para você, boa tarde a todos. Esse pré-jogo de amanhã promete ser animado, né? 20 mil torcedores já garantiram o ingresso. Vai ter entrevista coletiva do Hulk no Maracanã, depois a apresentação no gramado. E o clube está promovendo uma série de ações para essa apresentação. Haverá um show no setor sul ali do Maracanã, mas lembrando, como você falou, ele não pode entrar em campo pelo Fluminense ainda. Só estará disponível depois da Copa do Mundo, no fim do mês de julho, mas já está treinando. Trabalhou com os companheiros no CT Carlos Castilho, fez o primeiro treinamento dele, mostrou que a canhotinha dele está afiada, fez gol na atividade, deu assistência para o Cano, deu passe para o gol do Cano. Então o Hulk já nas suas primeiras movimentações, né, desde que chegou essa semana ao Fluminense. Por falar em Cano, Escobar, o Cano está recuperado de uma lesão sofrida no início do mês passado e tem chances de ser relacionado amanhã pelo técnico Zubeldia, Escobar. Tomara que o Cano volte a jogar bem, né? Torço muito por ele. Um abraço para você, Ricardo Lai. Onde tem notícia, ele vai. E o São Paulo anunciou agora há pouco o retorno do Dorival Júnior ao comando do time. Dorival foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo em 2023, deixou o clube na época para assumir a seleção brasileira. Acabou não dando certo, né? Alô, galera do Globo Esporte, eu sou o Demian e gostaria de rever o gol do Sócrates, Copa de 82. Ganhou bem no primeiro, no segundo, o tirador! Faltam 27 dias para a Copa, vamos nessa, Brasil! Tá chegando a hora, faltam 27 dias para a Copa do Mundo e faltam mais de 4 anos para acabar o contrato do Ancelotti. Porque a CBF anunciou ontem a renovação com o Carleto até a Copa de 2030. Era pedra cantada, a gente já mais ou menos imaginava. Parece que o relacionamento do Ancelotti com a seleção vai durar muito, mas o romance do Vini Júnior com a Virgínia Fonseca, esse aí, acabou. O Vini foi titular na vitória do Real Madrid sobre o Oviedo pelo Campeonato Espanhol e a influenciadora acompanhou o jogo das arquibancadas do Bernabéu. Ela vibrou nas redes sociais, inclusive, com a atuação do agora ex-namorado. Lindo! Horas depois, Virgínia postou o fim do relacionamento. Ela não entrou em detalhes sobre os motivos, mas disse que aprendeu a nunca negociar o que é inegociável e que prefere encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. O Vini Júnior ainda não se pronunciou sobre o término.
que sejam felizes. E que competiu, um time muito corajoso, Vitória, que estava disposto a ir para cima e que teve aquela estratégia assim de ser um time objetivo. Porque o Vitória aproveitou de um contra-ataque para fazer o primeiro gol, depois ele consegue, ele não troca tantos passes, mas ele consegue ir na direção do gol com muita agilidade. Então isso foi muito importante na estratégia do Jair Ventura. Foi assim no Maracanã também. E foi assim no Maracanã. Sobre o número que a gente falou... E tentou fazer o terceiro, tá? Tentou fazer o terceiro, não é que fez 2-0. Teve uma escapada, acho que foi do René, que eu falei, olha, eles estão respeitando o Flamengo também, ó, eu vou pra cima, é o mínimo que eu tenho que fazer, eu não vou deixar de lutar dentro da minha casa. Por isso que a postura do Vitória tinha um plano de jogo muito específico, e o time foi muito disciplinado, mas mesmo com 2-0, eles não ficaram totalmente fechados, não. Na chance que tinham de escapar, continuavam escapando. Agora... E sobre o número, só para eu finalizar isso aqui, 26 finalizações, 8 em direção ao gol, tá? Só para deixar bem mas 8 em direções ao gol. A do Pedro foi uma recuada em direção ao gol, né? Então... Agora, Leonardo Jardim vai descobrir o que é pressão. Vai, porque o Flamengo vai. Porque a torcida do Flamengo estava falando na tríplice coroa. Exato, o presidente do Flamengo. Então, e assim, vai entender que Flamengo, você tem que ganhar tudo e já não tem mais como ganhar tudo. Então vai ter uma pressão muito grande sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. O técnico vai começar a entender como é que funciona um trabalho no Flamengo. Vocês falaram aí sobre a defesa, né? A falha no gol, no primeiro chute de longe. Não, no primeiro eu acho que o goleiro, assim, ele até está mal posicionado, tá? Mas se ele tivesse bem posicionado, ou se tivesse ele e o goleiro reserva posicionado no gol para... Que surge e nasce de um escanteio. E aí também é uma falha, o goleiro não... Você acha que o Leonardo Jardim poderia ter feito escolhas melhores para o time nesse jogo? A gente está falando agora especificamente da defesa, né? Inclusive o Danilo era o parceiro do Léo Pereira. A gente tinha ainda o Alexandro, que começou esse jogo ali como titular na lateral. Mas, por exemplo, na frente tinha o Bruno Henrique, daqui a pouco poderia ter começado com o Pedro. Alguma escolha pode ter pesado aí na conta do comandante? Essa escolha do Bruno Henrique, ela me surpreende, né? Porque o Pedro é o titular do time. E ele já falou que ele não quer jogar de centroavante. Acho que é então, o que pega mais aí. Quando você faz sentido, só se você tiver sem o Pedro, quiser poupar o Pedro por alguns minutos durante um jogo, uma parte final de jogo. O Pedro está disputando, ele tem pouca chance, é verdade, mas está disputando vaga na seleção brasileira. Né? Então, mas Danilo já está confirmado e Alexandro está muito perto. Então, o Alexandre, eu acho que a gente tem poucas opções e o Flamengo menos ainda. Então, o Danilo também me parece uma escolha ruim, dupla. O Danilo fez o gol do título da Libertadores. O Danilo tem uma grande história, mas o Danilo não vem jogando futebol de nível, não é de seleção, de nível de Flamengo. Né? Então, me pareceu uma escolha ruim também. Pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo, infelizmente, para falar de mais um vexame do Flamengo. É assim que eu vou caracterizar a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Vitória. E não porque o Vitória é um clube pequeno, não porque o Vitória não fez por onde, pelo contrário, mas sim pelo que o Flamengo apresentou. A forma como o Flamengo foi eliminado nessa competição dourada não pode passar batido, não pode cair no esquecimento, pelo contrário, tem que ser sempre lembrada essa eliminação, porque os jogadores passaram vexame no Barradão. Agora, vamos falar sério, vamos falar sobre a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Gente, não tem como eu chegar aqui na frente do vídeo e falar assim para vocês, nossa, foi uma eliminação normal. Não, não foi. Não foi. Antes de mais nada, isso aqui que é um canal que a gente fala na grande maioria sobre o Flamengo, mas eu como jornalista eu me sinto no dever de elogiar a equipe do Vitória e também elogiar o treinador Jair Ventura, porque na estratégia que ele montou para tentar passar pelo Flamengo, ele foi muito soberano em relação ao Leonardo Jardim. Tudo passou no primeiro gol, né? Por volta ali de 7, 8 minutos, acabou condicionando demais o restante da partida, mas o Jair Ventura foi muito inteligente na estratégia dele, ó.
e merece ser muito elogiado, merece aplausos. Dito isso, vamos falar de Flamengo agora, porque a grande maioria aqui quer saber de Flamengo e a gente vai trazer os bastidores dessa eliminação. Antes de mais nada, para aquele que não assistiu ao jogo, quando vai pegar os números, vai ver assim, nossa, quase 30 finalizações do Flamengo. É sinal que o Flamengo amassou o jogo. Não, os números são mentirosos. Dessas quase 30 finalizações, eu quero que você aí do outro lado me recorde qual finalização foi uma jogada muito bem trabalhada, que o Flamengo realmente pressionou bastante. Pelo contrário, o Flamengo fez um jogo muito abaixo do esperado, em todos os sentidos, taticamente, tecnicamente e até fisicamente, tá? Eu vi alguns jogadores muito abaixo. O Pedro mal, finalizando mal, isso precisa ser dito. A forma como o Flamengo foi eliminado, gente, não pode ser esquecido. Engraçado que a eliminação aconteceu horas depois de o presidente BAP, em um evento lá em São Paulo, dizer que o time brigaria pela tríplice coroa, que a escolha pela saída do Felipe Luiz, a chegada do Leonardo Jardim foi a melhor escolha possível. Eu não vou ficar aqui dizendo que o Leonardo Jardim tem que sair do Flamengo, até porque, enfim, eu acho que tem que dar tempo ao tempo, eu acho que o treinador ele tem que ser mantido pelo menos até dezembro e depois ser reavaliado. Mas acabou caindo como, entre aspas, uma bomba essa eliminação lá no Flamengo, porque o Flamengo, de fato, estava sonhando com essa tríplice coroa. E, além disso, tem a questão financeira, porque o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil na quinta fase. A projeção orçamentária era chegar pelo menos à semifinal da Copa do Brasil. O que isso quer dizer? Que o Flamengo agora, nossa, está desesperado atrás de dinheiro? Não. Isso quer dizer que a receita prevista em premiação na Copa do Brasil vai ter que ser retirada de outro lugar. E qual é esse outro lugar? Pode ser direito de transmissão e pode ser, vou dar um exemplo, venda de jogadores. Então, no aspecto financeiro, essa eliminação também vai ser afetada. Essa eliminação vexatória, essa eliminação vergonhosa. Foi uma vergonha. O Flamengo, com o investimento que tem, não pode ser eliminado, embora o Vitória, repito, tenha feito um grande trabalho pelo Jair Ventura, uma equipe de respeito que compete bastante no Campeonato Brasileiro. É sempre muito difícil ganhar do Vitória, seja atuando dentro do Barradão, seja atuando dentro da sua casa. É uma equipe muito bem treinada, que compete do início ao fim. Mas o Flamengo não poderia ter caído na Copa do Brasil na quinta fase da competição, gente. Para mim é um absurdo, é um escárnio. O investimento que o Flamengo tem, não pode acontecer isso. E eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Quem está falando aqui é o jornalista Vene Casagrande, mas o torcedor Vene Casagrande não dormia tão pé da vida em uma eliminação, há muito tempo. Tem eliminação que você fica revoltado, que você não gosta, fica triste, fica pé da vida, mas você acaba compreendendo pelo nível do adversário. Sei lá, semifinal de uma competição. Agora, o Flamengo, com o investimento que tem, chegar e ser eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, nem às oitavas de final chegar,